Nessa noite, querido, querida, nessa noite o Senhor quer que nós possamos, todos nós, compreender quais são as artimanhas de Satanás na nossa vida. Nessa noite o Senhor vai nos mostrar, o Senhor vai nos ensinar que aquele que é chamado de acusador do mundo inteiro, aquele que é chamado de mentiroso desde o princípio, e quando ele fala de mentira, ele fala do que é próprio, diz a palavra, o Senhor nos mostrará, e nós sairemos daqui mais convictos ainda, de que eu e você precisamos estar atento à voz de Deus, porque em diversas situações da nossa vida, o inimigo de Deus, o inimigo do Senhor, que não são os homens, mas que é Satanás, muitas das vezes quer nos pegar em algo, e nós vamos compreender que muitas das vezes eu e você já acabamos dando brechas, e aí nós vamos compreendendo porque algumas situações foram acontecendo na nossa vida, mas o Senhor nessa noite quer nos revelar isso. Por isso o tema dessa pregação é: Jesus desmascara o inimigo e o aniquila. Fala para esse irmão: é Jesus que desmascara o inimigo e o aniquila. Aleluia. Pega a sua palavra comigo aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 23. Mateus 16, de 21 a 23. Amém? Misericórdia. Se você está sem Bíblia, senta perto de alguém que tenha Bíblia. O Senhor já iniciou fazendo maravilhas desde o Santo Terço. O Senhor foi dando continuidade nesse momento de oração, na qual muitas confirmações foram acontecendo, muitas libertações estão acontecendo, e muitas libertações acontecerá ainda. Vai tomando posse na sua vida. Mateus 16, de 21 a 23, amém? Glória a Deus. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos ser necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Presta atenção nesse versículo 22 e restante. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas coisas de Deus, mas as dos homens. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas coisas de Deus, mas as dos homens. Amém? Meu irmão e minha irmã, essa palavra é muito conhecida nossa, na qual Jesus, se você pegar alguns versículos antes, Jesus pergunta aos discípulos quem o povo da região dizia que ele era. E os discípulos começam a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Pedro fala: tu és o Filho de Deus. Aleluia, Filho do Deus vivo. E Jesus confirma ali a Pedro a autoridade que ele deu à igreja: e tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca vão prevalecer. E constitui diante dos discípulos ali a autoridade papal de Pedro, primeiro papa. Versículos após, Jesus começa a dizer para eles: olha, eu estou indo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser perseguido,
O Filho do Homem vai ser caluniado, vão cuspir nele, vão maltratá-lo, vão traí-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Quando Pedro começa a escutar isso, Pedro chama Jesus num canto. A palavra vai dizer que Pedro repreende Jesus. Pedro chama Jesus ao lado e repreende-o, e vai dizer para ele assim, Pedro, versículo 22, começa a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita, Senhor, que isso jamais te acontecerá. Jesus estava falando do plano de salvação de Deus para a humanidade. Era necessário que ele fosse a Jerusalém, fosse rejeitado pelos anciãos e pelo povo, fosse morto e ressuscitasse o terceiro dia. Para quê? Para nos salvar. Era a única maneira que o Senhor tinha, fazendo o seu sacrifício para nos salvar. Ele era o Cordeiro, ou é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Pedro o repreende e diz, que Deus não permita, que isso nunca te aconteça. Foi uma fala, você acha que nesse momento, essa frase, era uma frase ruim? Para um amigo seu? Imagina o seu amigo dizendo que precisava ir para uma cidade, que iria ser maltratado, as pessoas zombariam dele, as pessoas iam cuspir nele. Imagina o seu amigo. Você acha que essa fala de um amigo para o outro era ruim ou não? Não era uma fala ruim. É o seu amigo. Você quer que o seu amigo sofra? Você quer que o seu amigo leve a cusparada? Você quer que o seu amigo seja coroado com espinhos? Mas fala para esse irmão, mas não era Pedro falando. Era Satanás por trás de Pedro. Porque Satanás não queria que o Senhor, aleluia, fosse à cruz para ressuscitar e salvar a mim e a você. Fala para esse irmão, foi a artimanha do demônio para que Cristo não te salvasse. Mas fala para ele assim, ele deu com os baldes d'águas, porque Cristo te salvou. Porque Ele te ama. Aplauda nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi até o fim. Mas nós vamos aprender um pouquinho com essa palavra hoje. E aí Jesus, aleluia, porque era cheio do Espírito Santo. Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse, leia o que está na sua palavra aí. O que Jesus disse? Pode ser mais forte? O Senhor, porque é Deus, mas também cheio do Espírito Santo. Logo Jesus percebe que tinha algo errado, e que não era Pedro falando. Jesus só percebeu isso, aleluia, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, ele viu que aquela fala não vinha de Deus. E ele diz, afasta-te de mim, Satanás. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para conseguirmos compreender também, que em determinados momentos da nossa vida, pessoas muito íntimas, são usadas por Satanás, para nos tirar do caminho de Deus. Pedro havia sido consagrado Papa há 5 minutos atrás. Mas por que Jesus compreendeu isso? Por isso que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo, para não ir no conselho de qualquer um. Fala para esse irmão, você não pode escutar qualquer um, nem o seu melhor amigo, porque talvez o que ele diz, não vem de Deus para você. Isso, mas meu amigo falou, mas meu parente falou, mas o fulano falou. O que falou vem de Deus ou não? Se não vem de Deus, sai fora que é fria. Se é pensamento, olha o que Jesus disse, aleluia. Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas coisas de Deus, mas as coisas dos homens.
E nós temos vivido em uma sociedade que tem esquecido aquilo que Deus quer para nós. E nós temos sofrido as consequências porque temos escutado mais as vozes dos homens do que a voz de Deus, sim ou não? Então fala para esse irmão, então você vai ter que mudar. Escuta a voz de Deus, por favor. Nós queremos ser de Deus, mas não escutamos a Deus. Nós queremos ser de Deus, mas não fazemos o que Deus quer. Nós queremos vida boa, mas não queremos fazer a palavra de Deus acontecer na nossa vida. E aí o demônio usa disso, porque ele é espírito. E uma das grandes brechas, olha o que Jesus falou: tu me serves de pedra de tropeço. Quer dizer, Satanás sempre quer nos derrubar. Fala para esse irmão, Satanás quer te derrubar, querido. Fala, eu não sei qual é a brecha. Eu falo para ele assim, olha, eu não sei qual é o seu ponto fraco. Eu sei o meu. Bata a mão no seu coração e fala assim, eu sei os meus pontos fracos. É justamente no nosso ponto fraco que ele quer nos tentar. Jesus não tinha ponto fraco, aleluia. Porque Satanás já tinha tentado Jesus no deserto. Já tinha tentado por 3 vezes. E a palavra vai dizer que ele esperou, ele foi embora, se retirou e esperou o quê? Uma nova oportunidade. Fala para esse irmão, não dá oportunidade para o demônio na sua vida. E nós vamos ver agora que tipo de autoridade, que tipo de mesmo de brecha que nós damos, que muitas das vezes ele vai entrando na nossa vida. Sua estratégia é ser pedra de tropeço, quer dizer, para que nós caiamos em várias situações. Uma das oportunidades que nós damos ao inimigo na nossa vida, vou citar algumas aqui, uma delas apenas, nossa sexualidade. É um dos pontos assim que o inimigo tem derrubado, tem destruído. E nós precisamos fechar as brechas nisso. Felizmente o tempo é curto, não dá para a gente falar muito. Mas eu quero, aleluia, citar algumas para que nós fechamos as brechas. Outra, mentira. A mentira é uma grande oportunidade que nós damos para que Satanás vá reinando na nossa vida. Aí, mas é só uma mentirinha. Não. Fala para esse irmão, não existe mentirinha e mentira grande. Tudo é mentira. Fala para ele, se é mentira, o pai da mentira é o demônio. Nós vamos abrindo as portas para que o inimigo entre na nossa vida. A Sandra, o Senhor vinha trazendo no coração dela aqui, a busca pelo ocultismo é uma grande chance, uma grande oportunidade que nós damos, quando nós corremos atrás de horóscopos, quando nós vamos a centros espíritas, quando nós vamos a cartomantes, quando nós lemos essas coisas em casa. Se você talvez tem livro disso, quando a gente assistimos filme, Padre Jorge costuma dizer, o inimigo não tem amigo, ele tem escravos. Nós precisamos cortar de uma vez por todas essas brechas. Ou tenhamos os pensamentos de Deus na nossa mente, ou damos uma grande brecha ao inimigo. E é interessante que ele vai falar aqui, Jesus, os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Uma das brechas, alguns exorcistas, lendo alguns livros também, me preparando para hoje, alguns exorcistas vão dizer, alguns exorcistas como Gabriele Amorth, falecido agora há pouco tempo, um dos grandes exorcistas do Vaticano por muitos anos, morreu agora ano passado, retrasado, com 90 anos. Um homem que atendeu milhares de pessoas. Uma das grandes brechas nossa, onde Satanás mais ataca é a mentalidade, é a nossa mente. Por isso que Jesus vai dizer os seus pensamentos. E como ele atinge a nossa mente? Ele atinge a nossa mente, citando rápido aqui algumas coisas, por fantasias, maus pensamentos. Quantas das vezes não nos pegamos com maus pensamentos e precisamos imediatamente renunciar a isso em nome de Jesus, repreender na nossa mente.
Quantos pensamentos suicidas? Quantas pessoas pensando em tirar a própria vida? Você acha que isso vem de Deus? Não estou dizendo aqui que toda enfermidade tem a mão de Satanás por trás, não. Mas estou dizendo que uma grande maioria delas. E uma das grandes é a nossa mente. Já diz um ditado, né, que mente vazia é o quê? Oficina, porque ele fica maquinando. Põe a mão na sua cabeça, na sua mente, nos seus pensamentos e diga: Senhor, derrama sobre mim o teu sangue nessa hora. Eu renuncio a todo mau pensamento nessa hora. Pensamento de suicídio, pensamento de morte, de tristeza, toda opressão, sexualidade desregrada. Lava-me com o teu sangue nessa hora. Eu renuncio, Senhor, a toda contaminação espiritual na minha mente. Tudo aquilo que eu vi, li ou assisti, Senhor, cai por terra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Fantasias provoca dúvidas. Uma outra tentação na nossa mente é duvidar. E a primeira dúvida que Satanás vai tentando colocar no meu e no teu coração é a dúvida do amor de Deus por nós. Muitas pessoas dão um tiro na própria cabeça porque eles duvidam do amor de Deus. Deus vai me amar desse jeito, sendo essa miséria que eu sou? Coloca a mão no seu coração e fala: Deus é meu Pai, Jesus meu Salvador, e o Espírito Santo meu Consolador. Eu sou amado por Deus. E repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, toda dúvida em relação ao amor de Deus. Diga bem alto assim: Cristo morreu por mim, porque Ele me ama. Eu sou amado de Deus. Não importa a situação que eu me encontro hoje, o Senhor me ama e espera a minha volta, e espera a minha conversão. Afasta-te de mim, Satanás, enganador, em nome de Jesus. E Satanás vem com meias verdades. Ele não vem muitas das vezes com a mentira por completo. Ele vem com meias verdades. Mas como assim meia verdade? Ah, o divórcio é bom. Já não está dando certo mesmo? Larga. Ah, mas eu casei na igreja. Vi, mas está mudando as coisas. Já são 2000 anos. Meias verdades. Oh, mas faz esse favor para mim que depois eu te retribuo. Sabe, pequenas corrupções. Meias verdades. Imagina, ele te ama, o seu namorado te ama, por que não provar para ele com uma noite de amor? Mas nós não somos casados ainda. Isso é coisa de careta, é coisa do bisavô. Meias verdades. E Deus disse: não pecai contra a castidade. E a gente vai cair. Ah, mas na novela diz. Ah, mas na malhação diz. Meias. Fala para esse irmão: cuidado com as meias verdades. Elas são mentiras. Satanás é estrategista. Estrategista. Então ele vai colocando erros. Aborto. Você já reparou que as situações de casais, não podemos dizer casais, mas de pessoas que se juntam do mesmo sexo, você já reparou que já está se transformando em normal? Você já reparou que nós já temos dificuldade, nós cristãos já temos dificuldade de levantar a mão diante de uma conversa com 3 e nós ficamos calados já porque já estamos sendo contaminados? Sim ou não? Ah, mas tem que ter um respeito. O respeito, sim. Mas nós já não estamos tendo coragem mais de nos posicionar como cristão. Com respeito, sim, irmãos, nos amamos, te amamos, não estamos aqui como acusadores, mas isso não agrada a Deus. Nós já estamos sendo contaminados.
Sim ou não? Porque Satanás, ele vai soprando, muitas das vezes, na nossa mente. Ele é estrategista. Aleluia. Ele é estrategista. Ele usa no campo de batalha. E do campo de batalha ele usa o campo do erro, o campo do pecado, da doença, da magia e tantos outros. Ele vai nos tentando, vai dizer Apocalipse 12, não vai dar para nós pegarmos se nós queremos orar. Vai dizer Apocalipse 12 que o inimigo desceu para o meio de nós com muita ira, e ele é o sedutor do mundo inteiro. Pensamos um pouquinho agora, será que em muitas situações não estamos sendo seduzidos? Não por Cristo, mas pelo erro? Vai refletindo um pouquinho. E muitas vezes sendo oprimido. Muitas vezes sendo oprimido. A Sandra falava da questão da opressão. Sexta-feira nós estávamos rezando para esse momento de hoje. O que foi que o Senhor trouxe com opressão? Irmãos, tem pessoas, e muitas pessoas, que chegam na igreja oprimidas. O que é essa opressão? É como se tivesse, como aquela mulher que havia 18 anos estava na igreja, e Satanás, vai dizer, Jesus tinha amarrado ela, e ela não conseguia olhar para o céu. Olha só, 18 anos dentro da igreja, oprimida, e o Senhor liberta aquela mulher na sinagoga. Eu não sei qual é a opressão que você tem vivido. Eu não sei qual é o seu fardo que você tem vivido. E quando eu digo opressão, quando eu digo fardo, eu não estou querendo dizer para você que são as nossas labutas diárias, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como trabalho do dia a dia, que nós temos que ir lá, bater o nosso cartão, cumprir com o nosso dever de cristão, realizar bem o nosso trabalho. Sim, eu não estou dizendo esse cansaço físico que nós temos, eu estou dizendo de algo opressor, eu estou dizendo de algo que muitas vezes não dá vontade de você sair da sua casa para vir, eu estou dizendo de algo que muitas pessoas, quando sai para vir na missa, quando sai para vir numa igreja, quando sai para vir num grupo de oração, ela fica doente, um membro da família fica doente, depois que passa o encontro, sara, como se nada tivesse acontecido. Isso não vem de Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos combater, senão nós vamos sendo levados, senão nós vamos sendo mesmo dilacerados pelo inimigo. Pega comigo aí uma palavra. O Senhor trouxe essa palavra agora, no momento da oração, rapidinho, lá em Tobias, capítulo 3. Tobias, Antigo Testamento, capítulo 3. Tobias 3:7, acelera aí. Amém? Um livro muito lindo, que eu e você também poderíamos pegar como tarefa ao longo dessa semana para a gente meditar. Rapidinho, curtinho. Vamos falar de 4 personagens. Capítulo 3, versículo 7. Naquele mesmo dia aconteceu que Sara, filha de Raguel, habitante de Equibatana, na Média, teve também de ouvir insultos de uma serva de seu pai. Ela fora dada 7 vezes em casamento, e Asmodeu, o pior dos demônios, matara seus 7 maridos, um após outros, antes que tivesse unido a ela como esposo. Versículo 10, naquele dia a alma de Sara se encheu de tristeza, ela se pôs a chorar e subiu ao quarto de seu pai com a intenção de se enforcar. Amém? Sara, uma menina judia, sobrinha de Tobit, pai de Tobias. Essa menina, essa jovem, tinha sido entregue 7 vezes a 7 noivos.
E na noite da consumação, um demônio chamado Asmodeu matava o noivo. Imagina a situação: 7 noivos. Por 7 vezes ela tentou casar. 6, versículo 14. Nesse momento, ao longo da história, se você pegar esse capítulo para ler esse livro, o pai de Tobias, Tobite, envia Tobias a uma determinada cidade para pegar um dinheiro que havia sido emprestado há anos. E pede para ele: arruma um amigo, arruma um companheiro para ir com você nessa viagem. E aí aparece ali, não por coincidência, mas por providência, o anjo Rafael. E eles não sabiam que era o anjo Rafael. Imagina que chique, hein? Fazer uma viagem com um anjo do lado, sem saber o que é. E o anjo Rafael vai junto com Tobias, porque Deus tinha um propósito, que Tobias precisava casar com Sara. Versículo 14. Tobias respondeu a Rafael: Azarias, meu irmão, ouvi dizer que ela foi dada a 7 maridos, e que todos morreram na noite de núpcias. Aí ele recordava, porque o anjo falou: você vai ter que casar com essa menina. Ele falou: mas eu, rapaz, vou ser o 8º, certeza da lista. 7 já foram. Não tem outra, né? Melhorzinha? 7? Fala para esse irmão: e aí, você encarava? 7 já tinha ido para a cova. E ele fala para o anjo, mas não sabia que era o anjo, que todos morreram na noite de núpcias, morriam ao entrar onde ela estava. Também ouvi dizer que era um demônio que os matava, por isso a ela não faz mal nenhum, porque a ama. Imagina a situação, e essa jovem oprimida, e essa jovem ali pensou em tirar a própria vida, porque o inimigo estava destruindo a vida dela. Mas aleluia, se nós pegarmos na noite de núpcias, São Rafael pega mesmo Satanás e amarra, e liberta a vida desta menina. Ele pega e prende Satanás, que havia destruído aquela família, porque ela estava sendo oprimida. Eu me recordo agora da palavra do Senhor, quando diz a Moisés: eu ouvi e vi a opressão do meu povo. Eu não sei qual opressão que você esteja vivendo, eu não sei quais são as lutas que você tem passado, eu não sei aonde que o inimigo tem te tentado destruir, porque ele vem para tentar destruir. O que eu sei é que nós temos um Deus. Pega comigo 1 João capítulo 3, versículo 8. Essa é a boa nova que eu quero te dar. Nós não viemos aqui para exaltar o inimigo, não, pelo contrário. Mas nós precisamos saber com o inimigo que nós estamos mexendo. Versículo 8. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem está escrito na sua Bíblia aí? Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É para isso que o Senhor se manifestou. Mas Ele quer contar conosco, para destruir na minha e na tua vida toda a opressão. Às vezes estamos presos, irmãos. Às vezes estamos vinculados. Às vezes é um desânimo tremendo, é um cansaço, uma mente perturbada, às vezes palavras malditas, e o inimigo usa de tudo isso. Mas nessa noite eu quero te convidar já a ficar de pé. Nós pegamos aquela canção, né? Levanta-te. Levanta-te é uma canção combatente. O Senhor quer te ver combater,
Conhecereis a verdade, foi a palavra que a Sandra nos trouxe, e ela vos libertará. O inimigo não suporta viver na verdade. Enquanto eu e você, quanto mais nós nos aproximarmos da verdade, mais o inimigo vai se enfraquecendo na minha e na tua vida. Fala para esse irmão: quanto mais verdade de Cristo na tua vida, mais Satanás se enfraquece. Ele tem encontrado brecha. Fala para esse irmão assim: quanto menos pecado na nossa vida, na sua vida, mais Satanás se enfraquece. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu vou falar meu nome e você vai falar o seu. Ísio. Quanto menos pecado na sua vida, Ísio, mais Satanás se enfraquece. Se ele tem ganhado força, se ele tem nos oprimido, é porque nós temos dado brecha em algum lugar. É porque nós temos dado brecha talvez no nosso falar, no nosso assistir, no nosso ouvir, e não renunciamos às coisas, e vamos deixando ser contaminados, e vamos de qualquer jeito. Isso não faz mal não. Um amigo meu me convidou para mim ir no centro. Mas eles até vêm aqui no domingo, e na segunda-feira ou na sexta-feira está lá no centro. Então vou junto fazer uma visita. Fala para esse irmão: Deus não te permite isso. E quando nós desobedecemos a Deus, fala para ele, quando nós desobedecemos a Deus, a maldição entra na nossa vida. Aleluia. O Senhor quer destruir a opressão. Levanta os seus braços hoje. O Senhor quer destruir a opressão na nossa vida. O Senhor quer amarrar o demônio Asmodeu que estava na vida de Sara. O Senhor quer destruir. O Senhor está dizendo para nós hoje, e dizendo para o inimigo que muitas vezes se levanta como se levantou na vida de Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Vai pensando um pouquinho na sua vida, o que o inimigo tem te oferecido e que às vezes você tem pegado de bandeja. Más amizades, conversas tolas. Vai dizendo, afasta-te de mim, Satanás. Afasta da minha família, brigas, doenças emocionais, doenças espirituais. Vai orando, o Senhor já está te mostrando. É enfermidades da nossa família que vem passando de geração em geração. É brigas, é separações de casamento, é divisões. Vai orando, não para de orar não. Sara orou, Tobias orou, Tobit orou. Vai dizendo nessa hora: Senhor, eu vou entregando a minha vida a Ti. Eu vou renunciando a toda ação do inimigo na minha história. Eu vou nessa noite, Senhor, invocando o Teu nome, Jesus, porque é para destruir as obras do inimigo. O Senhor se manifestou. Manifesta-te agora na minha vida, Senhor. Manifesta-te agora na minha casa. Vai dizendo para o Senhor: manifesta-te agora na vida do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, dos seus filhos. Não sei, mas vai entregando a tua casa ao Senhor Jesus agora. Vai clamando, porque o Senhor arranca nessa noite opressões, contaminações espirituais. Aleluia. Tem lugares, tem pessoas, tem casas que é chamado de vexação, que é como que acontece mistérios nas casas, objetos se mexem, pessoas escutam vozes, animais, em muitas casas animais paralisam e começam a morrer. E Deus quer destruir isso no nosso meio. Nós estamos vivendo uma sociedade onde tem buscado o ocultismo. A maior brecha é o ocultismo. Irmão, levanta as tuas mãos. Nós estamos nesse grande combate nessa hora. Entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Vai deixando o Senhor tocar. Vai deixando o Senhor libertar. Eu não sei se é situações de drogas. Eu não sei se é situações de medos. Aleluia. Yurire cantora labar ele shuri alabar ele cantora labar eles. Yurire cantora labar ele cantora labar ele bar ele shuri alabar ele cantora labar. Vai quebrando nessa hora, Senhor, toda influência maligna nas nossas vidas agora. Vai quebrando agora, Senhor, todos os maus pensamentos. Todas as vezes que o inimigo aproveitou de maus pensamentos e nós demos brecha, e nós acabamos sendo pedra de tropeço na vida do outro ou na nossa própria, Senhor.
Vai quebrando nessa hora pelo teu sangue redentor, Jesus. Vai quebrando nessa hora pelo poder das tuas chagas. Vai quebrando nessa hora pelo poder do teu Espírito. Yuri cantora labare ele shuria labare ele cantora labare ele bare ele bare ele bare ele. Yuri cantora labare ele cantora labare ele shuria la. Vai repreendendo na tua vida toda lembrança que você tem de leitura de horóscopos, novelas espíritas. Vai repreendendo agora, Senhor, eu renuncio isso em teu nome. Solta a tua voz. Às vezes que você participou de brincadeira entre aspas, que não tem brincadeira nisso. Às vezes que você foi lendo o livro horóscopos. Yuri barele shuria labare cantora labare bare 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 bare. Yuri bandere bandere.